E aí, alguma vez já parou para pensar no que se perde, de verdade, na tradução de um texto antigo? Hoje a gente vai mergulhar no grego koiné, a língua original de muitos desses escritos, para descobrir as camadas de sentido, de emoção e até de musicalidade que as traduções, por melhores que sejam, nem sempre conseguem trazer. Pois é, essa é a grande questão, né? Ler um texto traduzido é um pouco como ver um filme dublado. Claro, a gente entende a história, o que está acontecendo, mas a interpretação original, a entonação do ator, o ritmo da fala, boa parte daquela magia, daquela arte acaba se perdendo. Com textos antigos, a sensação é muito, muito parecida. Para ter uma ideia do poder dos detalhes, olha só isso: uma simples vírgula. Uma vírgula pode ser a diferença entre um convite carinhoso para o jantar e, bem, canibalismo. Agora, se um sinalzinho tão pequeno no nosso próprio idioma já faz essa bagunça toda, imagina um universo de nuances que existe numa língua antiga e cheia de detalhes como o grego koiné. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente começa sentindo a música do grego. Depois, vamos abrir o capô para entender o motor da língua, os verbos. Em seguida, a gente decifra a lógica por trás deles, para, no final, entender por que tudo isso nos dá uma visão muito mais rica dos textos originais. E vamos começar pelo som. Antes mesmo de ler as palavras, a gente vai tentar ouvir o grego koiné. A própria estrutura da língua criava um ritmo, sabe? Quase uma melodia, que um texto escrito, traduzido, simplesmente não consegue passar. É que a acentuação no grego, ela é muito mais do que só indicar a sílaba mais forte. Funciona quase como uma partitura musical. Os acentos agudo, grave e circunflexo não dizem só a força, mas também o tom da vogal, se ela sobe ou desce. Isso cria uma melodia natural, uma cadência que deixa a língua muito fluida, muito rítmica. E agora, se prepara para uma coisa que vira o jogo. No grego koiné, um ponto e vírgula não é uma pausa, é um ponto de interrogação. É isso mesmo, uma frase que pra gente em português parece uma afirmação categórica, no original era na verdade uma pergunta. Um detalhe que pode mudar o tom de um diálogo inteiro. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente a ideia. A fonologia do koiné mostra uma língua que não era só falada, ela era quase cantada. E essa musicalidade toda é a primeira grande camada de significado que infelizmente a gente acaba perdendo na tradução. Mas olha, a beleza do grego não está só na música, não. Está na sua engenharia. Se uma frase fosse um carro, o verbo grego seria um motor. E que motor? Ele não só diz o que está acontecendo, mas ele revela a perspectiva, a certeza, a dúvida, a emoção de quem está falando. Sabe, em português, a gente está acostumado com indicativo, subjuntivo e imperativo. O grego pega essa ideia e expande, incluindo, por exemplo, o modo optativo. É como se os verbos tivessem um espectro de realidade, que vai desde a certeza absoluta de um fato até a possibilidade de um desejo muito, muito distante. Esse tal de modo optativo, ele é fascinante. É a gramática da esperança, do quem me dera. Ele não fala do que é, nem do que pode ser, mas do que poderia ser, sabe? Num cenário ideal, num desejo profundo, mas que parece bem longe de acontecer. E esse exemplo aqui, nossa, ele é perfeito para mostrar o poder disso. Quando o eunuco etíope pergunta como poderei entender, a gramática grega revela muito mais que uma simples dúvida. É a expressão de uma incapacidade, de um eu não consigo sozinho. A tradução entrega a pergunta, o original entrega o lamento, a sensação de impotência. Aí, lá na outra ponta, a gente tem o imperativo. E a gente logo pensa em ordem, né? Faça isso. Mas no grego, o contexto é tudo. Um verbo no imperativo pode ser, sim, uma ordem militar, mas também pode ser o apelo desesperado de alguém pedindo ajuda. O melhor exemplo disso talvez seja a oração do Pai Nosso. Todos os pedidos ali estão no modo imperativo. Sem entender essa nuance, poderia até soar como uma lista de exigências. Mas, na verdade, a gramática está mostrando que aquilo é uma súplica intensa, um pedido fervoroso, apaixonado. A reverência está embutida na gramática. E os verbos gregos ainda guardam mais um segredo, uma ferramenta poderosa chamada particípio. Ele consegue uma coisa incrível: transformar uma ação em uma característica. Deixa de ser só sobre o que alguém faz para ser sobre quem aquela pessoa é. O caso do João Batista é um exemplo clássico. Em grego, a palavra que a gente traduz como batista é um particípio.
Uma tradução mais fiel ao pé da letra seria João, o Batizador. E isso muda tudo. Não é só um sobrenome ou um título, é a descrição da sua identidade, da sua missão constante. É a ação que o define. Ok, eu sei. Tudo isso pode parecer super complexo, mas a verdade é que, por baixo de tudo, o grego tem uma estrutura incrivelmente lógica, quase como um Lego. E a chave para decifrar esse código está justamente no verbo. A gente aqui no português identifica um verbo pelo infinitivo, certo? Falar, comer, dormir. No grego, não. A forma que vai para o dicionário é a primeira pessoa do singular do presente. Então, em vez de falar, a referência é eu falo, ou lego. Funciona assim. Todo verbo tem duas partes. Uma raiz, que é o coração do significado, e uma desinência, que diz quem está fazendo a ação. A raiz, leg, é a pecinha de Lego que nunca muda. Ela sempre vai significar falar. O que muda é a pecinha que se encaixa no final dela. E olha só como essa lógica funciona na prática. Repara como a raiz, o leg, fica igualzinha em todos. Só a pecinha final que muda para dizer se sou eu, nós, eles. Depois que se aprende o padrão dessas terminações, centenas de verbos se abrem. É um sistema surpreendentemente elegante e, acredite, previsível. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Depois de ver a música, a emoção e até a lógica de Lego do grego, por que isso tudo importa? O que a gente ganha de verdade ao espiar por trás da cortina da tradução? Porque no fim das contas, gente, entender essas estruturas não é só um exercício intelectual. É como trocar uma foto em preto e branco por uma imagem em altíssima resolução e cheia de cores. É ter uma conexão muito mais direta, mais vibrante com a intenção exata de quem escreveu aquilo há tanto tempo. Isso tudo acaba deixando uma pulga atrás da orelha, né? Se um simples modo verbal ou um sinal de pontuação podem revelar tanto, que outros tesouros de significado ainda estão lá, escondidos à vista de todos, só esperando para serem redescobertos na língua original? A curiosidade é sempre o primeiro passo.